Olá pessoal, tudo bem? Professor Cássio falando aqui. Então, relembrando o princípio da máquina CC, máquina de corrente contínua, máquina elétrica, né? A gente falou que a gente viu a parte construtiva, as partes construtivas da máquina CC e que a máquina CC ela pode funcionar tanto como motor ou como gerador, né? O mesmo princípio construtivo é empregado em ambas. Tudo vai depender de como é que se a gente está extraindo potência dos terminais da máquina, potência elétrica, então ele está funcionando como um gerador, né? Então só para representar aqui, né, de maneira bem simplificada, aqui um desenho em azul aqui é a carcaça de uma máquina CC que está funcionando como gerador no caso. Então o eixo dessa máquina aqui, ela tem um giro, uma velocidade de giro, que a gente pode se referir como ômega m, tá? Esse m é de velocidade, para lembrar que é a velocidade mecânica da máquina, que quando a gente falar de outros tipos de máquina, a gente vai ver que tem velocidade de campo, então aqui é velocidade mecânica, né? E esse ômega m, ele é medido em radianos por segundo, tá? Então, uma velocidade angular, né, de rotação. É muito comum também a gente utilizar, na verdade, na prática, a gente utiliza a velocidade dada em n, certo? E essa velocidade n, ela é medida em RPM, ou rotações por minuto. Então, se a gente procurar na identificação de uma máquina, na placa de identificação de uma máquina, os dados técnicos, né, que estão ali presentes, vai estar corrente nominal, tensão de alimentação, etc. Normalmente tem a velocidade n dada em RPM. Mas a gente vai utilizar também em alguns casos, algumas continhas que a gente vai fazer aí a velocidade ômega, né, a velocidade angular dada em radianos por segundo. Depois a gente vai ver que a conversão entre as duas aí é bem tranquila, tá? Então esse desenho aqui representa aqui uma carcaça de uma máquina, e daí a gente tem, e fora desse gerador aqui, então, a gente está injetando no eixo essa força motriz, né? A força motriz é o que vai girar essa máquina, o que proporciona o giro desse eixo aí. É uma turbina eólica, uma turbina hidráulica, uma turbina a vapor, né? Alguma força mecânica que produz o giro, esse giro ômega m aqui, né? E isso aqui a gente chama a potência de entrada no gerador, né? E aí lá dentro da máquina vai acontecer todo o princípio de indução, né? De tensão e corrente. E aí na saída a gente tem esses terminais de saída aqui, desenhados em vermelho e preto, desenhei como são as conexões externas da máquina, os terminais de saída que eles vão me dar lá, vão nos fornecer o nosso potencial positivo e negativo, né? Esses terminais aqui, entre esses terminais, a gente tem uma tensão, que vai ser a tensão de saída do nosso gerador, no caso, que ela é identificada, a gente vai chamar ela de VT, tá? O que significa esse VT? V, potencial, tensão elétrica, né? E o T é tensão terminal, ou tensão de terminais, tá? Porque os terminais da máquina, a gente fala essas conexões aqui, né, essas conexões elétricas, esses cabos aqui de saída, são os terminais de saída da minha máquina, os terminais elétricos de saída. Por isso a gente chama de VT, tensão terminal, que a gente obtém na saída da minha máquina. E aí essa tensão terminal, a gente vai ligar no que a gente quer alimentar com essa potência de saída, né? Vamos ter uma resistência equivalente aqui da nossa, que a gente vai chamar de R carga. São as cargas que a gente está alimentando através desse gerador no nosso sistema de potência. E essa potência aqui, então, elétrica na saída, potência tensão, vai ter uma corrente aqui também, né? Normalmente a gente se refere como IL, uma corrente I, L também de load. É muito comum na literatura a gente ver carga, pode ser IR, IC de carga ou IL, é mais comum porque em inglês aí tem muita literatura em inglês que usa o IL para se referir à tensão de carga, load, né? E aí a gente tem essa potência de saída, o Pout aqui, que é a potência fornecida nos terminais da nossa máquina, tá? E só relembrando alguns aspectos aí construtivos aí que a gente vai ver na aula de hoje, o circuito elétrico equivalente, né, da máquina CC. E aqui nesse outro desenho, então, tenho aqui representado também, de novo, o princípio de indução eletromagnética, né? A gente tem as peças polares aqui representadas, né? Que vão gerar os polos da minha máquina, os polos magnéticos, que é o princípio, ela precisa ter um campo magnético estabelecido.
Esses polos eles podem ser por ímãs permanentes ou eles podem ser produzidos por eletroímãs. Eu tenho essas peças polares aqui com material de alta permeabilidade, material ferromagnético, e aí eu tenho um rolamento, esse enrolamento aqui em laranja representado aqui, né, fazendo a volta nessas peças polares aqui. Eles estão produzindo o campo principal, o campo de excitação dessa máquina, né? E aí eles geram esse fluxo φ aqui, esse é o fluxo magnético, o fluxo principal da máquina, né? Que precisa de um campo magnético para ocorrer indução de tensão e corrente. E aqui dentro eu tenho representado em azul, né? Desenhei como se fosse uma espira apenas, mas a gente sabe que tem várias espiras, né? Como se fosse só um enrolamento, mas numa máquina normalmente a gente vai ter vários enrolamentos, né? De armadura, né? O enrolamento de armadura ele vai lá no rotor da minha máquina que está construído aqui e ele gira com essa velocidade ômega m, né? A velocidade mecânica da força motriz que está produzindo o giro dessa máquina. Esse giro, quando essa espira ela gira, ela se movimenta dentro desse fluxo magnético, ela produz, né, o que a gente viu lá nos princípios de indução eletromagnética. Se a gente tem uma espira se movimentando dentro de um campo magnético, girando, né, ou tem um fluxo magnético que está atravessando, o fluxo total que atravessa essa espira varia no tempo, a gente tem o fenômeno de indução eletromagnética. É induzido um potencial nessa espira, nesse enrolamento de armadura, que se a gente conectar aqui na saída uma carga, ele vai gerar uma corrente, né? A gente tem um potencial induzido aqui nos terminais desse enrolamento de armadura. Como essa parte é móvel, ela está girando, está lá no rotor da minha máquina, eu tenho que ter algum dispositivo para conectar essa parte móvel aqui, esses terminais desse enrolamento de armadura, com uma parte externa, com os terminais de saída, esse aqui que eu desenhei, né? A parte fixa da máquina, que está na carcaça, no estator do meu motor, né? E aqui também em laranja, esse enrolamento em laranja, né? Que eu desenhei aqui, nesse caso para gerar o fluxo, é o enrolamento de campo, o enrolamento do campo principal da máquina. E lá a gente vai chamar dos terminais F1 e F2 para esse enrolamento de campo. De novo, o F, né, vem do inglês aí de field, né, enrolamento de campo, ou a gente vai se referir aos terminais F1 e F2 como enrolamento de campo do nosso circuito equivalente. E essa parte da armadura, então, o enrolamento de armadura, como ele é móvel, a gente tem que ter aquele mecanismo, uma conexão elétrica que tem partes móveis. E aí entra aquela funcionalidade do comutador, né? Que a gente já abordou. O comutador, eles são segmentos de material condutor ali que são isolados um do outro, né? E esse comutador ele gira junto com o eixo, ele está acoplado ao eixo e em cada segmento do meu comutador está conectado lá o enrolamento de armadura. Eu desenhei a linha azul na parte de dentro, por exemplo, dois segmentos do comutador conectados ao enrolamento de armadura em azul, como se tivesse um outro enrolamento de armadura, eles iam estar conectados a, por exemplo, esses outros dois pares aqui esse par de comutadores, né? E essa parte em laranja do comutador ela rotaciona junto com o meu eixo. E aí a conexão elétrica é estabelecida pelas escovas, né, que são barras de carvão, aí, né, ou grafite, né, mas a gente comumente chama de carvão, o carvão das escovas, que fazem a conexão elétrica, né, essa parte móvel aqui do computador com as escovas, e aí daí das escovas a gente tem os terminais elétricos, os cabos que vão conectar lá os terminais de saída da minha máquina, e a gente tem disponível, então a tensão induzida lá no enrolamento de armadura, né, ela fica então disponível nos terminais de saída da nossa máquina CC, né? Beleza? Só relembrando aqui alguns desses pontos. E aí o que a gente vai falar, né, nessa aula, né? A gente quer falar especificamente dos tipos de geradores que a gente tem. A gente vai ver que tanto os geradores quanto os motores, eles têm basicamente esses cinco tipos aí de máquina CC, né? Falando especificamente de geradores, então a gente tem o gerador que a excitação, o campo principal da máquina, ele é chamado independente, o gerador em derivação, o gerador em série e o composto cumulativo e o diferencial. A gente vai ver que o princípio está justamente, a diferença na verdade, né? Está principalmente na forma de conexão
desse enrolamento de campo aqui, né? Quando é uma máquina com campo gerado por bobina, por enrolamento de campo, como que esse enrolamento de campo ele é alimentado, ele que vai definir o tipo de gerador que a gente tem, né? Certo? Então a gente vai começar vendo o gerador com excitação independente, né? E aí, para comparação, quando a gente quer comparar os geradores, né, diferentes aí, diferentes tipos ou diferentes modelos, é normal que a gente compare as características nominais dessa máquina. Que características nominais são essas, né? Tensão nominal que ela produz na saída, as potências, qual que é a potência máxima, a potência nominal, né? Que essa máquina pode produzir, a eficiência. O que é a eficiência? Aqui a gente tem qual que é a total da potência fornecida pela força motriz que está gerando potência mecânica lá para gerar o eixo e quanto que a gente consegue extrair de potência elétrica. A gente nunca consegue extrair 100% dessa potência que a gente está injetando, a força motriz está gerando, produzindo o giro da máquina aqui, a gente nunca consegue extrair 100% aqui, né? Porque no meio do caminho a gente tem perdas por atrito, perdas por aquecimento, por efeito Joule nas resistências, tem perdas a ventilação, tem a ventilação forçada, então a gente sempre tem perdas. O normal aí que o que chega aqui de potência elétrica em relação ao que saiu, a gente tem aí em média, sei lá, uma máquina convencional, atual, ela tem um rendimento ou uma eficiência em torno de 85%, uma eficiência regular até boa, né? A gente tem máquinas com maior eficiência, de alta eficiência, aí que vão chegar a 93%, 94% de eficiência, mas aí são equipamentos que geralmente são bem mais caros porque eles é, têm aí uma parte construtiva muito mais apurada, né, para atingir esse alto rendimento, e aí a construção delas se torna mais cara, e aí acabam sendo equipamentos mais caros. Mas vamos dizer, hoje em dia aí a gente tem as máquinas aí de valores comerciais padrão, né, em torno aí de 80, 85% de rendimento é comum obter, né? E aí então a gente compara as diferentes máquinas por esses valores nominais, né? O valor nominal significa aquele valor que na forma de operação que ela fornece a potência indicada, a potência máxima, a corrente nominal é um funcionamento quando a gente está dizendo que está a plena carga, ele está no ponto que ele é projetado para funcionar naquela máquina, né? Está com a carga ali máxima conectada a ele e está com funcionamento então no ponto ótimo daquela máquina. A gente tem os valores nominais de corrente, tensão, a eficiência, fator de potência, enfim, né? E uma forma também de comparar, no caso aqui os geradores, né, é o que a gente fala a gente usa um parâmetro chamado de regulação de tensão, ou RT. O que é a regulação de tensão? A regulação de tensão ela é definida aqui, basicamente, ela é uma relação, uma equaçãozinha aqui bem simples, que ela nos dá uma relação entre a tensão quando o gerador a gente diz a vazio, e quando ele está a plena carga. O que é um gerador a vazio? Um gerador a vazio é se eu injetar, se eu produzir o giro aqui nesse eixo, mas não tiver carga nenhuma conectada aqui na saída dele, certo? Então, se não tem carga nenhuma, essa corrente aqui não existe, né? Se não tem carga nenhuma, ele está gerando, ele está produzindo esse potencial. Tem um potencial VT aqui. Existe uma tensão, mas não existe corrente, porque não tem carga, né? Então ele está a vazio, a gente diz. Então qual que é esse valor de tensão aqui a vazio? Né? Ele vai ter um valor fixo, com um funcionamento com uma velocidade constante aqui de giro. Agora, quando a gente conecta uma carga, e vamos dizer que a gente conectou a carga máxima que ele pode alimentar, aí a gente diz que ele está com a carga máxima dele, que ele é projetado para funcionar a carga máxima, então aqui a gente diz que ele está a plena carga, tá?
Isso tanto para geradores quanto para motores a gente usa essa terminologia. A vazio é quando não tem nada conectado. Um motor, por exemplo, a gente liga, alimenta ele e no eixo ele não tá, ele tá girando o eixo, mas não tem carga nenhuma, né? Ele não está movimentando nada com aquele eixo. Então ele está vazio. Quando ele tem a carga máxima, a carga nominal acoplada a ele, a gente diz que ele está a plena carga. A mesma coisa o gerador. Se a gente ligar uma carga elétrica aqui, certo? Nominal, ele está operando a plena carga, né? Então a regulação de tensão, né, nos geradores ela é dada simplesmente pelo qual que é o valor de tensão a vazio, e aí a gente fala tensão terminal a vazio, e qual que é a diferença, né, dessa tensão a vazio, geralmente é maior. Se não tem o corrente circulando ali no motor, a gente não tem as perdas, né, da resistência equivalente da armadura da máquina, e a tensão a plena carga. Então, qual que é essa diferença de tensão a vazio e a plena carga? Dividido pela tensão a plena carga, certo? Simplesmente uma razão. E aí a gente multiplica isso aqui por 100 e tem um valor percentual aí, tá? Então, VZ significa simplesmente tensão, a tensão terminal, né? A tensão nos terminais, a vazio. Ou seja, quando não tem carga elétrica nenhuma conectada a esse gerador. E tensão a plena carga. Certo? Então, simplesmente essa relação RT aqui, ela nos diz, a gente serve para comparar diferentes geradores aí com diferentes valores de potência nominal, enfim, né? Simplesmente a gente pode ter dois tipos principais de características. Quando a gente tem esse RT aqui, ele pode dar um valor positivo ou ele pode dar um valor negativo, né? Pode acontecer os dois casos. Se ele der positivo, significa que a tensão a vazio, quando ele está vazio, é maior que a tensão a plena carga. Então, se ele der um valor de regulação de tensão positivo, né, isso significa que a tensão, quando ele está a vazio, né, ela é maior do que quando a tensão está a plena carga. Isso significa que à medida que eu aumentar a carga elétrica acoplada nesse gerador, se eu aumento a carga, eu vou gerar uma diminuição da tensão, certo? E aí a gente diz que da tensão terminal, aquela tensão lá nos terminais de saída. E aí a gente diz que o gerador tem uma característica descendente, porque eu estou aumentando a carga e ele diminui a tensão, tá? Mas existe a possibilidade, né? A gente vai ver justamente por causa dos tipos de geradores, que se eu tiver um RT que é negativo, menor do que zero, isso quer dizer o quê? Que a minha tensão a vazio, ela é menor do que a tensão a plena carga. Quer dizer que quando tem mais carga acoplada nesse gerador, na saída dele ele produz uma tensão maior do que quando não tem carga nenhuma acoplada. Isso é possível, tá? Então isso significa que à medida que eu aumento a carga no meu gerador, se eu estou aumentando a carga, ele vai acabar aumentando a tensão terminal também. Ou seja, quando ele está sem carga, ele está vazio, ele tem um valor de tensão no terminal. E quando eu vou colocando carga, vou aumentando carga até chegar na plena carga, né? Então a tensão terminal ela vai aumentando, né? E aí a gente acontece que tem uma máquina com regulação de tensão negativa, certo? Então esse parâmetro aqui, esse número vai dizer algumas características da máquina quando ela é utilizada para comparar diferentes motores. Ela tem um motor com regulação, um gerador com regulação de tensão positiva ou negativa, então pelo menos eu já sei que à medida que se a carga aumenta, né, no regulador de tensão que tem a regulação, o RT positivo, se a carga aumenta, a tensão que ele produz nos terminais
diminui, né? Ela vai diminuindo um pouquinho. Ela varia pouco, né? Mas diminui. Se eu tenho um RT negativo, então à medida que a carga ela for aumentando, a carga do gerador aumenta, a tensão terminal vai aumentando também, né? Isso está diretamente atrelado aos tipos que a gente tem aqui, que a gente vai ver nos circuitos equivalentes, ok? Então vamos ver como é que a gente representa o circuito equivalente, né, o circuito elétrico equivalente de uma máquina CC, mais especificamente aqui falando de um gerador CC. Né? Então a parte do enrolamento de campo, ela representa, já desenhei aqui, ela está representada aqui. Se a gente tem um gerador com campo produzido por enrolamento, que não seja por ímãs permanentes, a gente representa, primeiro tem uma resistência aqui, que é, como é uma bobina, um enrolamento, né, tem uma resistência equivalente nessa bobina. Então, o RF é a resistência equivalente do enrolamento de campo. O LF é a indutância que essa bobina vai ter. Então ela vai ter um número de espiras desse enrolamento e ela vai acabar produzindo um efeito ali de indutância, como se fosse um indutor. Né? Sempre que a gente tem uma bobina e um enrolamento, ela tem uma indutância atrelada a ela. E esse RAJ aqui, na verdade, ele é um resistor variável. Né? Então, quando eu tenho esse vetor, essa flecha aqui cruzando na diagonal o símbolo do resistor, significa que ele é um resistor variável. Né? Eu posso ajustar ele, uma espécie de um potenciômetro, como um potenciômetro em eletrônica, ou aqui a gente tem normalmente um reostato de maior potência. Eu posso variar o valor dessa resistência. Né? A gente vai ver por que é interessante ter essa resistência que a gente pode ajustar. Então essa parte aqui, certo? É o que a gente chama de, ou está atrelado lá na parte, o que gera ou produz o campo. São os enrolamentos, tem a resistência equivalente e a indutância equivalente da parte do campo da minha máquina. Né? É a parte da excitação que produz o campo principal da minha máquina. Né? Então, RF, a resistência equivalente de enrolamento de campo. LF é a indutância do enrolamento, tudo de campo, né? Esse RAJ, então, ajustável, né? É uma resistência variável. E aqui, ó, essa tensão VF é a tensão de campo, né? Qual é que é o valor de tensão que eu alimento a minha bobina, o meu enrolamento de campo? Né? Pode ser por uma bateria, pode ser por outra fonte, enfim, mas é alguma fonte elétrica que eu preciso também para alimentar essa tensão de campo, né? Alimentar meu enrolamento de campo. E aí, se a gente tem essa tensão aqui alimentando, a gente vai ter, consequentemente, uma corrente que flui aqui, ó. Né? Que é a corrente que é responsável por produzir o campo magnético no enrolamento de campo, que a gente chama de IF, corrente de campo. Então, por que é interessante eu ter essa resistência ajustável, essa resistência variável aqui no meio do caminho? Porque qual é que vai ser o valor dessa corrente IF, essa corrente de campo? Olha só, se eu estou trabalhando aqui com corrente contínua, certo? O indutor ele não interfere na queda de tensão aqui, em corrente contínua. Então eu tenho aqui uma tensão VF aplicada sobre essa resistência equivalente. Tenho RAJ mais RF, que elas estão em série. Então, pela lei de Ohm, eu tenho que essa tensão V de campo, ela tem que ser igual àquela resistência equivalente, que é a RJ, mais a RF. Essa RF, ela é fixa, certo? Eu tenho lá 1000 enrolamentos, 1000 espiras do meu enrolamento de campo. Então, essas 1000 espiras de enrolamento de cobre, né, por exemplo, elas têm um valor de resistência que é fixo. A máquina foi construída, isso não muda mais. Então, esse RF é um parâmetro construtivo que é fixo. O RAJ é o que eu posso variar. Então, essa resistência equivalente vezes a corrente de campo, eu tenho a lei de Ohm. Agora, como é que eu posso controlar ou alterar
Como é que eu sei o valor da corrente de campo? Bom, vai ser a tensão que eu alimento, a tensão de campo, os enrolamentos de campo, dividido por essa resistência aqui, ó. Certo? Só que essa parte, o RF, ele é fixo. Não, uma vez que a máquina foi projetada e construída, ela não muda mais, porque é a resistência equivalente do meu enrolamento. Agora eu posso alterar aqui, ó, essa resistência ajustável para controlar a minha corrente de campo. Como, por exemplo, que eu controlo? Se eu aumentar essa resistência ajustável aqui, o que acontece com a minha corrente de campo? Eu estou aumentando essa resistência equivalente aqui de baixo. Então, eu estou aumentando o denominador dessa equação. Então, aumentando a resistência, mantendo, obviamente, constante a minha tensão de campo, né, a tensão que eu estou alimentando, eu vou diminuir a minha corrente de campo, certo? Agora, se eu diminuir a minha corrente de campo, aliás, a minha resistência ajustável, eu vou acabar diminuindo essa resistência equivalente aqui, e aí a consequência é que vai elevar, vai incrementar a corrente de campo, né? Então eu consigo controlar a intensidade do campo produzido ajustando essa resistência, sem precisar mudar aqui a minha tensão de alimentação, mantendo a tensão constante. Eu vou lá, ajusto essa resistência e a gente consegue alterar o valor da corrente de campo, consequentemente está alterando a intensidade do fluxo produzido lá no meu na parte de campo da minha máquina, ok? Agora essa aqui é a parte, é o circuito equivalente só da parte que produz o campo principal da máquina. A gente tem a outra parte da máquina, que é o enrolamento de armadura e a tensão de saída. A tensão que é induzida lá, né, pelo giro da espira dentro do campo magnético, a gente representa da seguinte forma. Lembra que uma fonte de tensão a gente representa com, né, com uma circunferência? Então, exatamente a tensão que é produzida, induzida eletromagneticamente lá pela indução eletromagnética no enrolamento de armadura, a gente representa no circuito equivalente como uma fonte de tensão. Não? Que a gente chama essa fonte de tensão uma força eletromotriz, uma tensão E, A. Tá? Porque esse A aqui, ó, porque essa parte aqui é onde está a armadura. Lembra daquele enrolamento de armadura da minha máquina? Então, o EA ali, né, é a tensão que tem induzida lá na minha armadura, na armadura dessa máquina aí, tá? E aí essa fonte de tensão, né, que é essa tensão induzida, a gente desenha aqui, ó, dois quadradinhos aqui, né, que isso aqui lembra que essa tensão de armadura, isso aqui está lá na parte girante, na parte móvel da minha máquina. E aqui eu tenho como se fossem as minhas escovas conectando essa tensão que é coletada lá, induzida lá na armadura, né? Essa tensão EA que a gente não consegue colocar um voltímetro lá e medir, tá? Porque ela é induzida dentro da espira. O que a gente consegue medir, né, é depois das escovas aqui, né, o modelo, o circuito completo, a gente representa ainda uma fonte aqui de tensão contrária, que ela representa a queda de tensão nas escovas. Então a gente tem uma pequena tensão que é perdida ali na conexão das escovas, mas normalmente a gente vai trabalhar com um circuito simplificado, que essa tensão é muito pequena e é desprezada, né? E aí, de novo, a gente tem o somatório das resistências desse enrolamento de armadura lá no... A gente soma toda essa resistência equivalente, né, e representa aqui com um único resistor, que é o resistor RA, que é a resistência equivalente de armadura, né? E aí a gente tem, saindo então aqui, nessa representação, os dois terminais, né, depois lá de saída da minha máquina A1 e A2, por exemplo, tem os terminais que vão me fornecer um potencial, que aqui a gente chamou lá de aquele potencial terminal da máquina, né? O potencial VT positivo aqui e negativo, né? E aí na saída, se a gente tem o potencial, se a gente conectar uma carga, a gente vai ter aqui uma corrente. Antes de ir para a carga, né, a gente chama de IA, porque é a corrente de armadura, né, a corrente que está saindo da armadura. Depois que ela vai para uma carga, se tem uma carga conectada, a gente passa a chamar ela de
IL, né, a corrente que está indo para a carga mesmo, né? Então esse circuito aqui, ó, representa, esse diagrama representa o circuito elétrico equivalente da máquina CC, né? E nesse caso operando como um gerador CC. Então a gente tem a parte do campo aqui, tensão de campo, VF, a resistência de campo, a indutância de campo, LF, certo? E essa resistência ajustável para a gente poder alterar, controlar o valor da corrente de campo. E na parte da armadura da máquina, né, a gente representa aqui uma fonte de tensão, EA, que é aonde o efeito eletromagnético induz a tensão, produz a tensão lá na máquina, né? E essa fonte ela está conectada. Então a gente tem aqui uma pequena queda de tensão nas escovas, uma resistência equivalente que é, de novo, um enrolamento de armadura e um enrolamento de cobre lá, ou de outro material condutor. Ele tem uma resistência elétrica equivalente, né, de todas as conexões aqui, até lá os terminais de saída da minha máquina, que aí a gente vai ter a tensão VT, né, que a gente chama de tensão terminal, né? Então, aqui o VT é a tensão terminal, que vai ser fornecida lá na saída do meu gerador. Esse EA, certo? Ele é um potencial também, a gente chama de tensão interna da máquina. Que é onde ocorre lá a indução eletromagnética, né? O RA também é resistência equivalente de armadura, resistência equivalente de armadura, e aquele V de escovas aqui é uma pequena queda de tensão, por isso que ela está com a polaridade invertida em relação a EA, que ela sempre gera uma queda de tensão contrária a esse EA, né? Então, aqui a gente vai analisar pelo circuito elétrico, né, o comportamento da tensão e da corrente produzida no gerador. E se a gente desenhar um circuito simplificado, então, eu posso simplificar aqueles dois resistores, o ajustável mais o fixo, e chamar simplesmente aqui de um RF, e representar ele ajustável. Aí eu tenho a parte fixa, que é do meu enrolamento, né? Mais aquela resistência ajustável, como se estivesse concentrando os dois num só aqui. A minha tensão EA, né? A minha fonte, que é a tensão induzida lá na armadura da máquina. E aí a minha resistência equivalente aqui, já desprezando, por exemplo, nessa representação do circuito simplificado aqui, a queda de tensão nas escovas. Normalmente é um valor muito pequeno, né? Então, esse aqui é o nosso circuito simplificado que a gente vai fazer. Vai estudar aí os principais tipos aqueles 5 tipos de gerador, né? Então, tem a tensão de campo, aqui vai circular, então vai fluir a corrente de campo, que produz o campo da máquina. Aqui a gente vai ter a tensão de saída de terminal da máquina e a corrente de armadura, certo? A gente vai ver como que esses elementos eles se relacionam entre eles, beleza? Então vamos fazer uma pausa aqui e no próximo vídeo a gente continua vendo o primeiro tipo lá de gerador, ok? Valeu!